desafios lógicos. Pois bem, né, em relação à introdução à lógica, como que é que a lógica surgiu, né? Então, na verdade, quem foi o fundador da lógica, né, que a gente chamava na época de lógica clássica? Aristóteles, né, que é o filósofo. A partir da necessidade de provas, né, claras e absolutas, para provar, para sustentar uma conclusão, ele criou o que chamou de silogismo, né, os silogismos. Né? O que são esses silogismos? Nada mais é do que você sustentar uma conclusão, certo? A partir de quê? De premissas aceitas como verdadeiras, ou seja, vai ser a base para uma conclusão ser considerada como certa, né? Quais são? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos clássicos de silogismos. Pois bem, os silogismos, como eu disse para vocês, Aristóteles, quando pensou nisso, pensou o quê? Em premissas que vão sustentar uma conclusão, né? Então, neste exemplo aqui, todos os homens, né, são mortais, ou seja, todos, né? Não tem homem que não seja mortal. Aí, outra premissa, Sócrates é homem. Então, o que a gente pode concluir com isso? Se todo homem, né, é mortal e Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Esse é um tipo de silogismo baseado no princípio da totalidade, que usa aí o termo todos, né? Um outro exemplo aí de silogismo seria o baseado no princípio da particularidade, né, que usa o termo alguns. Então, nesse exemplo, a gente tem como premissa alguns cachorros são agressivos, né? Então, se a gente diz que alguns cachorros são agressivos, né, a gente sabe que existe pelo menos um cachorro que não é agressivo, ou seja, que não está nesse conjunto aí dos cachorros que a gente considera como agressivos, né? Ele fala também que nem todos os cachorros são agressivos, né? E que existem cachorros que não são agressivos, o que nos permite concluir o quê? Que existe pelo menos um cachorro agressivo e que também existe pelo menos um cachorro que não é agressivo, ou seja, ele usa o silogismo, né, com base no princípio da particularidade, para tirar aí uma conclusão, né, para embasar uma conclusão, né. Além disso, Aristóteles também contribuiu, né, com outras propostas aí, né. Uma delas é o princípio da contradição, que contribuiu muito aí com o raciocínio lógico, né. Qual que é a ideia? A ideia é que uma segunda proposição nega uma primeira proposição. Se isso acontece, quer dizer que no mínimo uma dessas duas proposições é falsa, né? Se uma nega a outra, ou seja, uma é oposta à outra, né? Eu concluo que no mínimo uma tem que ser falsa, ou seja, uma é falsa. E que ele chamou de princípio da contradição. Na lógica também, pessoal, surgiram outras propostas e outros trabalhos muito importantes. Entre eles temos a álgebra booleana, né? Qual que é a ideia da álgebra booleana? Ela representar as respostas das proposições, né? Depois a gente vai ver o que é uma proposição, através do quê? Do 0 ou 1, ou seja, a gente aqui, quando no nosso estudo da lógica, vocês que já estão estudando aí, a gente usa o V ou F, né? Para dizer se uma proposição é verdade ou se ela é mentira, né? Tá horrível aí, gente, desconsideram, mas enfim. Então, na nossa disciplina, a gente usa o V ou F, não é isso? Na álgebra booleana, você usa o 0 para representar o falso e o 1 para representar o verdadeiro, ou seja, o 0 quer dizer o desligado, o 1 ligado. A gente usa muito isso, a álgebra booleana aí na área de computação. Né? A ideia de pensar e raciocinar também é um aspecto importante no contexto aí do raciocínio lógico, porque ele se difere no sentido que o pensar é algo que é espontâneo, né? Que é natural, né? Enquanto que o raciocinar ele envolve uma estrutura do pensamento, né? As ideias de uma forma lógica, coerente, né? Então, nesse contexto, ele estudou, né? E propôs aí os conceitos de indução e dedução. Qual que é a ideia de indução, né? A indução é a ideia que a partir de características particulares, ou seja, a partir de indícios, né? Aí você é capaz de tirar conclusões ou descobrir uma lei universal, um padrão, enfim, né? Ou seja, a partir do particular, a partir de experimentos, a partir de observações, a partir de casos específicos, você vai criar uma lei geral, um padrão. Um exemplo aí de indução, tendo como premissa, a grama ficou molhada toda vez que choveu. Veja que isso é um fato, é algo particular, né?
se concluiu que a grama ficará molhada se chover, ou seja, a partir desses casos particulares concluiu-se, né, ou descobriu-se uma lei universal, um padrão que a grama ficará molhada se chover, né. Em contrapartida, a dedução, ela parte justamente o quê? De uma premissa geral, uma premissa maior, né, ou seja, ela está nesse conjunto aqui vermelhinho, né, e as conclusões específicas vão ser tiradas a partir, né, de um caso específico que está contido nesse caso geral, da premissa geral. Né? Um exemplo aí de dedução, tendo como premissa, todo número par é divisível por 2. Isso é uma lei, tá vendo? É uma regra geral que foi descoberta, né? E 16 é divisível por 2. Então, isso a gente conclui que 16 é um número par, ou seja, algo específico que foi concluído a partir, né, de uma regra geral, de uma premissa geral, né? Além disso, também, intuição é tratado, né, dentro da disciplina de raciocínio lógico como um tipo de raciocínio inconsciente, que na verdade a gente não tem uma validação científica para ele, mas que muitas vezes é utilizado para tirar alguma conclusão lógica, né? Pois bem, vamos agora então para a unidade 2, que é uma unidade muito importante. A gente vai falar sobre as proposições e as suas operações lógicas, né? O que é o conceito de proposição, pessoal? O que é uma proposição lógica? Na verdade, a proposição ela é uma sentença, né? Ela é uma sentença declarativa, e essa sentença declarativa ela pode ser formada por palavras ou símbolos, né? Ou seja, muitas vezes a gente acha que uma sentença declarativa ela precisa de conter somente palavras. Não. O importante é que ela tenha um sentido completo. E que, além disso, para que ela seja considerada como proposição lógica, ela precisa, evidentemente, ser possível ser validada, ou seja, ou ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa, ela vai apresentar um dos dois valores lógicos, né? Então, isso é o conceito de uma proposição. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de proposições verdadeiras, né? Ou seja, que o valor lógico é verdade. O estado de Minas Gerais não é banhado pelo mar, né? E isso é o quê? É uma proposição verdadeira, né? Aí, tá vendo aí o exemplo de uma proposição que a gente não usa a palavra, né? Usei uma expressão matemática, né? A raiz quadrada de 81 é igual a 9, né? Isso também é uma proposição verdadeira. Montes Claros é a maior cidade do norte de Minas, ok? Né? É uma proposição verdadeira. 2 vezes 2 é igual a 4, é uma proposição verdadeira, né? Exemplos de proposições falsas, né? Todos os mineiros torcem por times de futebol de São Paulo, né? Isso é falso. Né? Raiz quadrada de 81 é igual a 10, uma proposição de valor lógico falso, que é falsa, né? Campo Grande, né, é a capital de Minas Gerais, também é falso. 2 mais 2 é igual a 5, também se trata de uma proposição falsa. Né? A partir das proposições, tem algo que a gente chama de axiomas, os princípios das proposições. Um deles é o princípio da não contradição. O que quer dizer isso? Né? Que uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Né? Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Né? Porque se ela for verdadeira e falsa ao mesmo tempo, a gente diz que ela é contraditória. E esse princípio trata justamente que uma proposição necessariamente precisa ser não contraditória. Então, é o princípio da não contradição. E o princípio também do terceiro excluído. O que seria o princípio do terceiro excluído? Nada mais do que descartar completamente a opção de uma outra resposta que não seja o valor lógico verdade ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Esses são os dois princípios aí das proposições. Mas também é importante, gente, falar que, na verdade, isso até porque muitas provas, né, e normalmente gera confusão, que uma proposição, né, que é uma sentença declarativa, ela precisa de ter sentido completo, né? Ela precisa de trazer uma informação, ela precisa de ser possível ser validada, né? Então, expressões sem sentido completo não se caracterizam como proposições, né? Como perguntas. Quantos anos Maria tem? Né? Você não está afirmando algo, não está declarando algo, né? Uma questão indefinida também. Será que vai chover? Também não existe uma declaração que possa ser validada aqui, né? Não sei se vou viajar, uma incerteza, né? Então, isso não são proposições. As proposições também, elas podem ser simples e compostas. O que são as proposições simples? É a proposição que tem uma estrutura formada por apenas uma proposição. E já as proposições compostas, ela tem uma estrutura formada por mais de uma proposição, né? A gente vai ver isso direitinho. Então, quando a gente tem mais de uma proposição, a gente vai ter a junção dessas
proposições. Como que a gente faz essa junção? Através do quê? Dos conectivos, né? Então, o conectivo é o que vai fazer com que a gente consiga juntar proposições e criar um novo sentido para uma proposição que a gente chama de proposição composta, ok? Então, o primeiro conectivo que a gente vai ver é o de negação, né? O símbolo dele, justamente para esse princípio, é o tiozinho aí ou uma cantoneira, mais normalmente utilizado como o tio aí, né? O tio é mais utilizado, né? É importante a gente falar também, e eu coloquei aqui para vocês nessa apresentação, que a proposição é uma sentença declarativa, mas que uma sentença declarativa, ela pode ser tanto, pode declarar tanto algo que seja positivo quanto negativo, né? Então, para você... Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando você pode trazer aí uma negação para algo que seja negativo, né? Ou seja, a negação é justamente o que você se opor, né? Então, para negar uma declaração, o que a gente faz? Quais são as formas que a gente faz? Acrescentando não, é uma das possibilidades, ou seja, eu vou negar, né, uma proposição adicionando um não. Acrescentando é falso que, tá? Ou alterando para o antônimo. Um exemplo, né? Proposição P aqui. O carro é azul. Qual que seria o não P, né? O tio aí, tá vendo? Que é o símbolo do conectivo lógico, que representa o não, né? A negação. Então, o não P é o carro não é azul. Aqui eu simplesmente adicionei o não para negar a proposição P. A proposição R, Maria está feliz. Então, o não R, né? A gente usou o quê? Um antônimo, Maria está infeliz. Eu poderia também usar o não, Maria não está feliz. E a proposição que João não está feliz. Para negar essa proposição, ou seja, o não que João está feliz. Isso aqui tem o que eu falei para vocês, ou seja, eu tenho uma proposição que ela é originalmente negativa, só que quando eu nego o negativo, né, eu dou um sentido de afirmação para ela, mas eu estou negando ela uma vez que eu estou fazendo o quê? Justamente o contrário. Enquanto essa aqui seria verdadeira, essa aqui eu passo ela para... seria falso, né? E aí eu vou fazer o contrário. Ok, pessoal? Vamos lá. Tá, um outro conectivo importante aí é o que a gente chama de conjunção, né? A gente, dentro o termo que a gente usa para representar é o E, né? E o símbolo é o circunflexo aí, né? Esse conectivo, ele representa o quê? Uma ideia de adição, né? Os conectivos ficaram fora de lugar aqui, mas a ideia é que lá na tabela verdade a gente vai usar, né, o símbolo, tá? E quando a gente for usar na sentença, ou seja, na declaração, a gente vai usar o E, ok? Um exemplo de conjunção, né? Eu gosto de dar esse exemplo, porque fica bem fácil de vocês lembrarem depois para conseguir resolver de uma forma rápida o que seria a conjunção, quais seriam os resultados aí da proposição de conjunção, né? Usando a conjunção. Suponhamos que eu prometi para minha filha que no dia do aniversário dela eu lhe darei uma boneca, ok? E uma bicicleta, ou seja, o conectivo que eu estou usando aqui é o E, né? Da conjunção, né? Então, se eu prometi para ela que eu lhe darei uma boneca e uma bicicleta, o que vai acontecer? Se eu der para ela a boneca e a bicicleta, ok, eu estou cumprindo a minha promessa, concordam? Agora, se eu dei só a boneca, eu vou cumprir a promessa, mas não dei a bicicleta. Eu vou cumprir a promessa? Não. Então, o resultado para essa proposição seria o quê? Falso nesse caso, né? Da mesma forma, se eu não dei a boneca e dei a bicicleta, também eu não vou cumprir minha promessa, né? E se eu não dei nenhum dos dois, muito menos. Então, no caso da conjunção, né, que é o E aí, né, que é o conectivo E, ela só é verdadeira quando ambas as proposições que a acompanham também são verdadeiras, ou seja, só se eu der a boneca e a bicicleta, conforme eu prometi para minha filha, que ela vai ficar satisfeita e que vai considerar que a promessa foi cumprida, ok? Vamos lá. E agora a gente vai falar da disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva é o que a gente chama, que usa o termo ou, né? O símbolo é o V. No inglês a gente usa o or, e para conjunção também a gente pode usar o and lá, né? Que é só, muitas vezes a gente usa em inglês, às vezes usa em português. Então, você pode encontrar das duas formas, né? O or, ele dá a ideia de quê? O ou, né, dá uma ideia de alternativas, né, incluindo ambas, né? Então, como eu disse, o símbolo é o V, né, e a gente chama ele de ou, né? Qual que é a ideia desse ou, né?
Vamos voltar lá para o exemplo da boneca? Agora eu prometi para minha filha, estou sem dinheiro, então eu prometi para ela que eu lhe darei uma boneca no aniversário dela ou uma bicicleta. Então, se eu der os dois, beleza, estou cumprindo promessa, porque eu falei que eu daria um ou outro. Poderia ser um, poderia ser outro, ou poderia ser ambas, né? Então, se eu dou as duas, ok, estou cumprindo a promessa, o valor do resultado vai ser verdadeiro aqui, né? Agora, se eu dei só a boneca, mas não deu para eu dar a bicicleta, também vai ser tranquilo, porque eu tinha falado com ela que eu ia dar uma boneca ou uma bicicleta, né? Então, eu vou ter aqui o resultado verdadeiro. Agora, se eu não dei a boneca e dei a bicicleta, da mesma forma. Porém, se eu não dei nem a bicicleta, nem a boneca, aí ela não vai ficar nada satisfeita, né? Porque eu prometi que eu daria uma boneca ou uma bicicleta. Então, no caso do ou, que é a disjunção inclusiva, basta eu ter uma dos valores das proposições que o compõem como verdade para eu ter o resultado de verdade, tá vendo? Então, por isso que ele fala inclusiva. Porque, na verdade, ele inclui ambas também, que é diferente depois, a gente vai ver da exclusiva. Ou seja, basta eu ter pelo menos uma verdade, eu já tenho um resultado aqui como verdade, ok? Já a disjunção exclusiva, que é ou, e é representado pelo V sublinhado, ele é similar ao ou, porém ele exclui ambas as possibilidades, né? Vamos ver aqui. Então, eu falo o seguinte, eu prometi para minha filha que no dia do aniversário dela, eu ou lhe darei uma boneca ou uma bicicleta. Observe que agora eu tenho ou, né? Ou uma coisa ou outra, né? Então, se eu dou os dois, não está de acordo com a sentença que eu disse para ela, entendeu? Então, por isso que é exclusiva, ela exclui esse caso de ambas as proposições que compõem a proposição composta aqui serem verdade, né? Então, no caso de ter pelo menos uma verdade, ele é verdade. Ou seja, se eu dei a boneca somente, beleza, eu cumpri com o que eu prometi de acordo com o que eu declarei anteriormente. Se eu dei só a bicicleta, também. Agora, se eu não dei nem a boneca nem a bicicleta, eu não cumpri. E se eu dei ambas, também não foi de acordo com o que eu falei, já que eu falei que eu daria ou uma boneca ou uma bicicleta, e não ambas, né? Vamos lá, pessoal. Condicional, né? A condicional, ele é representado aí pela setinha, tá? O termo que a gente usa, né, na proposição é se, então. Se P1, então P2, né? Se preposição 1, então preposição 2. Essa condicional, né? Eu gosto de usar o exemplo do combinado para mostrar ela. Porque aí fica mais fácil você entender. Se você for ao cinema, então eu irei. Né? Então, observe que é o seguinte, essa proposição inicial aqui é a condicional, e essa aqui é o resultado. Então, eu combinei com meu amigo que se ele for ao cinema, eu também irei. Então, se meu amigo foi, né, e eu fui, ok, eu cumpri o combinado, então eu tenho um resultado aqui verdadeiro, né, porque atingi aquele combinado. Agora, se meu amigo foi ao cinema e eu não fui, ou seja, eu não cumpri com o combinado, concorda? Então, eu tenho um falso aqui como resultado. Agora, se meu amigo não foi ao cinema, ou seja, eu não tenho compromisso de ir, eu posso tanto ir quanto não ir. Por isso que aqui a gente tem verdade e verdade nesses casos, né? O pessoal aí, como macete, usa normalmente a ideia de vera ficha, né? Ou seja, essa proposição ela só é falsa quando eu tenho o V e o F, né? Então o pessoal usa para lembrar vera ficha é falsa, né? Ou seja, a condicional ela somente é falsa nos casos em que eu tenho na primeira proposição verdade e a segunda proposição como falsa, ok? E a bicondicional? A bicondicional, ela é se e somente se. Então, ela tem esse símbolo aí que é uma seta dupla, tá? Então, na tabela verdade, a gente representa assim. A gente lê P1, se, somente se, P2, né? Proposição 1, se, somente se, proposição 2, tá? Fazendo a análise aí da tabela verdade, a diferença principal dela é que ela tem uma interdependência, ou seja, um é uma condicional dependente do outro, né? Então, ou seja, irei à praia se somente se fizer sol. Então, veja que aqui é a condição. Se fizer sol, eu irei à praia. Então, é interessante você ler ela dessa direção, né? De cá para cá, porque aqui que está condicional. Fez sol? Fez. Fui à praia? Fui. Então, eu atendi a minha bicondicional lá, né? A declaração conforme eu
como eu estabeleci lá a condicional, vamos dizer assim, dupla, né? Então, beleza, tem resultado positivo. Porém, aqui, não fez sol, mas eu fui à praia, pô, aí você tá fazendo uma diferente do que você combinou, porque você disse que só iria à praia se fosse sol, então é falso, né? Aqui também, né, se fez sol, ou seja, tem a condição para eu ter o resultado aqui, porém eu não fui, tá falso, né? Porque lembra que a bicondicional, ela é, né, interdependente, ela é bilateral, digamos assim, né? Agora, se não fez sol, eu não fui à praia, conforme eu falei, que só iria se e somente se fizesse sol. Então, a bicondicional, ela tem uma característica que ela só é verdade nos casos em que você tem ambas as proposições que acompanham iguais, né? Ou verdade, verdade, ou falso, falso, ok? Então, tá, então a unidade 3... Gente, eu vou explicar aqui rapidamente sobre a tabela verdade, né? O que é a tabela verdade? Nada mais é do que uma forma da gente representar os possíveis valores que uma proposição poderá assumir, né? Então, como eu disse, o valor lógico de uma proposição, ele ou é verdade ou mentira, não? Ele é verdadeiro ou ele é falso, né? Você pode usar o VF ou pela álgebra booleana o 0, né? Então, na tabela verdade, a gente vai trazer todas essas possibilidades de acordo com o número de proposições, né? Na tabela verdade, evidentemente, a gente vai usar os conectivos lógicos, que é o que faz a junção entre as proposições, né? A negação, que tem a ideia do não, ele usa o till, lembra que a gente falou o till, né? Na tabela verdade, ele aparece till A, se temos uma proposição A. A conjunção, o termo é o E, né? Aqui o circunflexo, então, só que a gente lê como E, né? Na tabela verdade ficaria A, E, B, né? A disjunção inclusiva, que é o ou, né? Um Vzinho, então a gente lê A ou B. A disjunção exclusiva, que é o ou, né? Que é o V sublinhado, a gente lê A ou B, né? A condicional, se então, se B, se A, então B, né? E a bicondicional, que é o se, somente se, né? Que é a seta dupla, e a gente lê A, se, somente se, B, né? Vamos lá. O exemplo aí da negação, a gente, para a tabela verdade, né? O carro é azul, voltando no exemplo, P. O não P, o carro não é azul. Como que a gente representa a tabela verdade de P e não P? Como ela só tem uma proposição, a gente tem duas possibilidades de combinação, que é o V ou F. Você começa sempre preenchendo sua tabela verdade com V e F. O não P, o que seria? Se aqui é V, o não P é F. Se aqui é F, o não P é V. Ou seja, é o oposto, né? E a gente lê como não P. Então, sempre é o oposto aí, a negação. A tabela verdade da conjunção, lembra do lado do exemplo que a gente falou, né, da boneca e da bicicleta? A ideia da conjunção é sempre o quê? Para eu ter como resultado verdade, né, no caso da boneca e da bicicleta que eu prometi para minha filha, eu vou ter que dar as duas, eu tenho que ter as duas como verdadeiras. Só nesse caso que eu tenho aqui o resultado de verdade. Os outros todos, se eu tiver pelo menos um F, o resultado vai ser F, ok? P o quê, né, que é a disjunção inclusiva. Né, voltando ao exemplo lá da boneca, né? Se eu tenho P ou Q, né? Falei para minha filha que eu vou dar uma boneca ou uma bicicleta, basta eu ter um dos verdade, ou pelo menos um dos como verdade, ou seja, dando um ou outro, ou ambos, eu vou ter como resultado o quê? Um V, né? Já se eu não dei nada, ou seja, se eu tiver tudo como F, vou ter F. Então, no ou inclusive, só vai ser F se for tudo F, e eu preciso de ter pelo menos um V para ser verdadeiro, tá? Lembrando aqui, gente... não, mas depois eu vou falar mais sobre o preenchimento. Tá, a tabela verdade da disjunção exclusiva. Lembra que a única coisa que difere é porque ele precisa de ter pelo menos um verdade, mas excluindo ambos, ou seja, para que eu tenha como resultado verdadeiro essa proposição da disjunção exclusiva, ou eu dei a boneca ou eu dei a bicicleta para minha filha, né? Então, se ambas forem verdadeiras, eu tenho como F, porque que eu prometia que eu daria um ou outro, ou a boneca ou a bicicleta, né? E se eu dei um apenas, ou seja, se uma é verdadeira, eu tenho como resultado verdadeiro aqui. Se um é verdadeiro, eu tenho como verdadeiro. Se eu não dei nem a bicicleta nem a boneca, eu tenho como falso. Ou seja, para o ou, né, exclusivo, para a disjunção exclusiva, eu preciso de ter uma das proposições que acompanham como verdadeira, ok?
exemplo da condicional, né? João vai ao cinema, se João vai ao cinema, então Maria vai ao cinema, né? É o combinado, lembra? Então, aqui nesse caso, só o Vera Fischer que vai dar falso, lembra? Então, todos os outros casos eu tenho como resultado verdadeiro aqui, né? Então, quando quando João aqui foi ao cinema, né? E a Maria, que é o resultado que era se esperado para essa condição, não foi, eu tenho como resultado falso. Ou seja, ele assumiu o combinado, né? João foi ao cinema, né? Se João vai ao cinema, então Maria vai ao cinema. Maria vai ao cinema é o quê? O resultado, né? Que se espera para quando essa condição é atendida. Ela não foi, então deu o quê? Um F aqui no final. Para lembrar, como macete, VF, Vera Fischer é falsa, só é falso no caso da condicional nessa possibilidade aí. O se somente se, que é aqui que lembra, bicondicional. Então, se somente se, eu tenho uma dependência entre as duas proposições. Então, eu só tenho um verdadeiro quando João vai ao cinema, se somente se Maria vai ao cinema. Então, eu dependo de Maria ao cinema para João ir, depende de João ir para Maria ir. Então, só dá verdadeiro no caso em que nenhum dos dois vai ou os dois vão, né? Então, nesse caso, preciso que as proposições simples sejam iguais para que a gente tenha um resultado como verdade aqui na minha tabela verdade, ok? Né, uma técnica interessante que eu já falei é a direção da leitura. No caso do se, somente se, que é o bicondicional, a gente lê aqui, né, daqui, né? A condicional é essa e o resultado é esse, ok? Vamos lá. Passo para a montagem da tabela verdade, né? Para a gente montar a tabela verdade, a gente sempre considera primeiro a proposição, né? Você analisa essa proposição, depois você converte essa proposição para uma linguagem simbólica, descobre o número de linhas, né? Desenha a tabela com o respectivo número de linhas e preenche a tabela com os VOFs, né? Então, para a gente desenhar, converter para a linguagem simbólica, usa os símbolos dos conectivos, ok? Né? Para saber o número de proposições, o número de linhas, né? A gente tem que considerar o número de proposições, ou seja, se cada proposição, né, te dá duas possibilidades, para você saber o número de linhas, você tem que elevar 2 ao número de proposições, né? Então, aqui no caso dessa tabela aqui, que ela tem P1, P2, P3, ou seja, 3 proposições, a gente vai ter 8 linhas, né? Para desenhar a tabela, o que você vai fazer? Se eu tenho 8 linhas, eu vou desenhar aqui a metade com V, a outra metade com F. Aí depois na segunda coluna eu vou pegar a primeira metade aqui de V, certo? Aí eu vou desenhar a metade com V e a metade com F. A segunda metade de F, a metade com V e a metade com F, né? E na última coluna, você vai a partir daqui, né? Então você pega a metade com V, a metade com F. E assim, sucessivamente, você vai então preenchendo sua tabela, ok? Fazendo uma montagem para um exemplo aí, né, considerando essa proposição proposta, Bárbara é médica, ou Cibele fala inglês e Eugênio mora na Bahia. Qual que a gente tem 3 proposições aí, né, que é Bárbara é médica, Cibele fala inglês e Eugênio mora na Bahia. A forma de representar ela é P1 ou P2, né, que é o ou aqui, né, com esse símbolo, e P3, né, que é com esse símbolo aqui, né? Então, vai ficar P1 ou P2 e P3, ok? Como que a gente vai preencher, né? Então, a gente desenhou, preencheu do jeito que nós havíamos falado anteriormente. Então, primeiro que você vai pegar a primeira parte da sua proposição, você vai dividir. Então, quando você pega P1 ou P2, você está fazendo para essas duas colunas aqui. Lembra do ou? Para ele ter V, eu preciso de ter pelo menos um V, não é? Então, sempre que eu tenho um V, eu vou dar V. Tá vendo aqui? Eu tenho pelo menos um V, vai dar V. Tenho pelo menos um V, vai dar V. Tenho pelo menos um V, vai dar V, né? Eu tenho um V, vai dar V. Tenho um V, vai dar... aí o resultado é V. Agora, nos casos em que é tudo F, ou seja, eu não tenho nenhum V, o resultado é F, certo? Agora, quando eu pego isso, P1 ou P2, que está nessa linha aqui, né? Nessa coluna aqui, quer dizer... eu vou fazer isso end P3, né? O P3 está aqui, né? Nessa coluna, certo? Então, isso, lembra do end? Eu só tenho um resultado, o end, na verdade, o e, a conjunção, eu só tenho um resultado verdadeiro quando eu tenho ambas. Lembra da boneca? Eu tenho que dar a boneca e a bicicleta, né? Então, aqui eu tenho 2 Vs. Então, meu resultado é V. Aqui eu tenho um F. O F já invalida, já dá como... Eu já não dei uma das coisas que eu prometi, então, F. Aqui eu tenho os 2 Vs, V.
aqui eu tenho um F, torna F, né? E assim por diante, né? Tem 2 Vs, que é, no caso do E, é o que vai tornar o resultado verdadeiro, né? E nos demais casos F, e assim que eu vou desenhando a tabela, tá? Na unidade 4, nós falaremos sobre tautologias, contradições e contingências. O que é isso? Na verdade, uma tautologia nada mais é do que você ter uma tabela verdade, uma proposição composta que ela contém apenas valores lógicos verdadeiros como resultado, né? Nesse caso aí, por exemplo, eu coloquei, tem um P ou não P, ele sempre vai ter como resultado um valor lógico verdadeiro. Por quê? P, amanhã eu vou viajar. O não P, ele é o oposto de P, né? Então, amanhã eu não vou viajar. Então, quando eu tenho um ou para ligar a isso, eu sempre vou ter como resultado verdadeiro. Uma das coisas vai acontecer, né? Amanhã eu vou viajar ou amanhã eu não vou viajar, né? Então, isso se trata de uma tautologia. Uma contradição é justamente o contrário. É uma tabela verdade onde eu tenho apenas valores falsos, né? Então, nesse caso, por exemplo, que a gente tem o P aí, Cristina é feliz, né? Com a proposição P. E o não P, Cristina é infeliz. Quando a gente tem um AND aqui, você lembra que o AND só é verdade quando ambos os casos são verdades, né? Então, quando eu falo que uma coisa e a outra, né? O Cristina é feliz e Cristina é infeliz, nunca vai ser verdade, sempre vai ser falso, né? Porque precisaria atender as duas proposições que a compõem aí. Então, isso a gente chama de contradição. E contingência, a gente fala que uma contingência é aquilo que não pode se configurar nem como contradição, nem como tautologia. Então, ou seja, ela tem como resultado aqui, ó, F, né, V, não tem só V, nem só F, né? E aí, vamos tratar da unidade 5, né, que é inferência ou implicação lógica. Essa unidade, ela tem uma relação direta aí com a proposição condicional. Lembra da proposição condicional, né? A proposição condicional do combinado, ela só dá falso quando, né, eu faço o meu combinado, né, mas o condicional é atendido, ou seja, se eu sou torcedor da América, se você for torcedor da América, pode entrar. Então, essa é a condicional, é o antecedente, esse é o resultado, né, o consequente, né. Então, se ele é torcedor da América e ele não pôde entrar, né, então é falso. Então, Vera Fischer, né, é falsa. Então, só nesse caso que dá falsa, para relembrar, para a gente falar aí antes da gente entrar no que é uma inferência, uma implicação lógica, né? Só para falar rapidamente aqui, outras expressões que podem indicar se P então é que P antecedente, que é consequente, né? Se P então que, se P que, P supõe que se P, né? P é condição suficiente para que e que é condição necessária para P, né? Qual que é a ideia de algo também que se fala muito, que é essa condição suficiente e condição necessária? Só para explicar isso, considerem um exemplo aí, né? Das duas proposições aí, P, ser mineiro, e Q, ser brasileiro, né? Então, eu digo que P é condição suficiente para quê? Então, ser mineiro é condição suficiente para ser brasileiro? Sim, né, é uma condição suficiente, ou seja, se ele for mineiro, necessariamente ele vai ser brasileiro, então é condição suficiente. Então, por isso que a gente fala isso, P é condição suficiente para quê, né? Ser brasileiro é condição suficiente para ser mineiro? Não, né, que ele pode ser outra coisa. Então, o contrário, então, ou seja, o Q não é condição suficiente para P, somente P é condição suficiente para Q. Ser mineiro é condição necessária para ser brasileiro? Também não, né? E ser brasileiro é condição necessária para ser mineiro? Sim, claro, você só pode ser mineiro se você for brasileiro. Então, Q é uma condição necessária para P, né? Daí vem essa explicação de P, condição suficiente para Q, e Q, condição necessária, né? Mas, voltando aqui no propósito da unidade, né, do assunto, que é inferência ou implicação lógica, o que seria isso? Né? P implica Q quando só temos valores verdadeiros como resultado da proposição baseada numa condicional. O que é isso? Lembra da condicional? Né, que só é falso no caso que você tem V para a primeira proposição e F para a segunda. Se a gente tem uma tabela, se a gente tem uma proposição, né, um resultado de uma proposição que seja baseado numa condicional e que tenha como resultado só V, ou seja, que é uma tautologia, né, então a gente fala que isso é uma inferência, uma implicação lógica, ok? Como exemplo aí,
eu trouxe para vocês esse caso, né? Então, assim, aqui a gente tem duas proposições, 4 linhas, preenchemos a tabela, né? O P end que dessa tabela só vai dar verdadeiro se os dois forem verdade, o ou, né, vai dar verdade sempre que eu tiver pelo menos um verdade. E aí, quando eu faço sim, então, com os dois, ou seja, lá para a implicação lógica, eu não preciso ter uma proposição baseada na condicional? Sim, não é? Então, aqui, quando eu faço sim, então, para ser falso aqui, né, uma condicional, não é somente quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é F, que é esse caso aqui. Veja que nessa tabela verdade a gente não encontra isso. Então, desta forma, a gente vai ter só o quê? Só verdadeiro, só verdade, né, como resultado da proposição que se enquadra como uma tautologia. Então, a gente fala que essa implicação lógica ela é verdadeira, né, e a implicação lógica, a representação dela é assim, né, então aqui, por exemplo, tinha que estar assim, né. Equivalência lógica. Enquanto a implicação lógica está relacionada à condicional, a equivalência lógica está relacionada ao quê? A bicondicional. Então, quando a gente tem uma tabela verdade, onde a gente só tem a ver, né? Você lembra que a bicondicional ela só é verdade quando? Quando ou ambas as proposições que a compõem são verdadeiras, ou quando ambas são falsas, não é isso? Né? Quando elas são iguais. Então, se a gente tem uma proposição lógica baseada numa bicondicional e ela só tem como resultado valores verdadeiros, ou seja, uma tautologia, a gente diz que P e Q, né, as proposições que compõem aqui no caso são equivalentes, ou aquelas proposições que estão sendo analisadas ali vão ser equivalentes, ok? Então, eu trouxe para vocês aí um exemplo, né? Então, vejam, né, P e Q aqui, montando tabela lógica, não Q, não P. Veja que eu coloquei em O só porque, se vocês forem repetir, eu coloquei numa ordem diferente aqui. Eu pus o Q primeiro, depois o P, só para facilitar vocês fazerem aqui na ordem, né? Então, quando a gente coloca P, se P, então Q, né, que é o condicional, a gente está fazendo de P e Q, que é aqui, certo? Né? Então, veja que tem um Vera Fischer aí, né? Então, eu tenho o F aqui, né? Nos outros casos, verdadeiro, ok? Agora, quando a gente faz não que, se não que, então não P, né? Seria o quê? Essas duas aqui que a gente está olhando, né? A relação entre essas duas, certo? Né? Tem o Vera Fischer? Tem. Então, aqui, olha, o Vera Fischer vai ser falsa aqui, né? E os outros, verdade, ok? Né? E aí, quando a gente vai fazer a bicondicional, para a bicondicional ser verdade, são igual o caso que ela é verdade, só quando ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, ou seja, em todos os casos. Então, aqui a gente tem o quê? Uma tautologia, né? Então, nesse caso, a gente diz o quê? Que isso aqui, né, é equivalente a isso aqui, tem uma equivalência lógica, né? Ou seja, essas duas proposições compostas são equivalentes, ok? Com base nessas equivalências, tem algumas, né, tem diversas proposições e leis aí. Uma delas é a que é importante, que normalmente é bastante contemplada aí, né, em provas, né, são as leis de Morgan, leis de De Morgan, que eles falam. Que essa lei é baseada aqui, primeiro eu vou falar da lei de De Morgan, baseada na conjunção. Pensa o seguinte, né, ela quer negar, né, ela quer negar uma proposição composta que é uma conjunção aqui, né. Lembra que só para uma conjunção da verdadeira, só dá verdadeiro no caso que os dois forem verdadeiro, e dá falso se tiver ou um falso aqui para P ou um falso para Q. Então, daí que a gente compõe aqui, tá vendo? Se não P ou se não Q, né, eu estou falando que eu tenho um resultado falso, né? Ou seja, o oposto de P e Q lá, né? Para a proposição da conjunção, né? Se a gente construir a tabela verdade aqui, ó, do não P ou não Q, né? Que é a proposição que a gente está falando que é equivalente, né, à negação disso aqui, né? Que seria isso aqui, certo? A gente vai ver que vai ter como resultado isso aqui, olha, FVV, que vai ficar, ou seja, vai ficar idêntica a isso aqui, né? O que diz o quê? Que isso vai ser o quê? Se ele é igual, quando eu faço essa análise pela bicondicional,
né? Lembra que a bicondicional, se for igual dos dois lados, o que acontece? Dá tudo verdadeiro e não vai ter uma tautologia, ou seja, o que vai provar que isso é uma equivalência lógica, né? Então, só para ficar mais fácil entender, isso é só para vocês entenderem o porquê disso, mas para ficar mais fácil entender, é o seguinte, lembra que sempre uma negação de uma conjunção, na verdade, você nega todas as proposições que compõem e transforma o quê? A conjunção em ou, em disjunção inclusiva, né? Isso também cai bastante em prova. E, da mesma forma, tem o contrário, a disjunção. A disjunção, pensa que é o seguinte, lá na disjunção no ou, lembra que para dar verdade, basta um dos valores das proposições ser verdade? Ou seja, eu só tenho falso quando ambas são falsas? Então, ou seja, só consigo transformar isso em falso quando eu não P, ou seja, eu tenho P falso e não Q, né? Ou seja, construindo a tabela verdade com a mesma lógica, né, eu vou ter os mesmos valores e vou ver que isso também é equivalente. Então, o que nos leva a essa lei aí, a lei de De Morgan, que é o quê? Para eu negar P ou Q, né, que é a disjunção, eu vou ter que negar os dois e fazer o quê? Transformar o que era ou em AND, né? Ok? Um exemplo, então, de uma negação de conjunção, né? Então, considerando aí, né, que Maria foi ao cinema e comeu pipoca, né? Então, isso é o quê? P AND Q, ok? Para eu negar isso, então, eu não vou ter não P ou não Q, então vai ficar assim, Maria não foi ao cinema, ou seja, não P, ou não comeu pipoca, ok? O exemplo da negação da disjunção, né, de forma similar, né, para eu o exemplo aí, né, se eu tenho me caso ou compro uma bicicleta, para eu transformar em uma negação, né, ou seja, eu vou transformar isso numa conjunção, né, e vou negar ambas as proposições. Então, não me caso e não compro uma bicicleta, seria a negação dessa proposição aqui, né, equivalente a isso aí, ok? Negação da condicional. Na negação da condicional, lembra que na condicional, para eu ter valor falso, é só o Vera Fischer, VF? Então, ou seja, é P, AND, não Q. Só nesse caso que eu vou ter o valor falso, que eu vou tornar como falso aqui, certo? Então, a equivalência lógica da negação da condicional seria P, o quê? AND, não Q, ok? Dessa forma, a gente tem um exemplo aí, né? Ou seja, se você estudar, então você passará. Isso é condicional. A negação da condicional através da equivalência é o quê? Você estudou e não passará, né? Uma outra equivalência importante aí é a contrapositiva, né? A contrapositiva é uma equivalência lógica baseada, na verdade, em uma outra forma de escrever a mesma coisa, né? Então, aqui quando você vê assim, se você é mineiro, então você é brasileiro, que é P, se P, então Q. A gente só troca, né? Se você não é brasileiro, então você não é mineiro, ou seja, você nega e troca a direção, né? Então, isso nos leva ao quê? P, então Q é equivalente a não Q, então não P, né? E a contrapositiva também é uma equivalência muito importante. Tem também a equivalência da condicional por negação da negação, né? Qual que é a ideia dessa equivalência aí? Se a gente tem P e a gente nega P, a gente tem um oposto de P. Mas se a gente nega o oposto de P, ou seja, se a gente nega de novo, a gente volta aqui a P, não é isso? Isso quer dizer que o quê? Que P é equivalente a não P. Da mesma forma, a gente aplica isso para condicional. Não, se, P, então Q, né? Então, quando a gente tem essa aqui, a gente não tem lá a equivalência de não, da negação da condicional, que é P, AND, não Q, lembra que a gente viu isso, né? Ou seja, Vera Fischer, né? P, AND, somente nesse caso da falso. Depois, negando isso, como que a gente tem? A negação do quê? O que é isso aqui? É a conjunção. A negação da conjunção, a gente nega todos e muda para disjunção, né? Então, fica não P ou Q, né? E isso é equivalente ao quê? É equivalente, a mesma coisa dizer que P é da condicional, né? Que você negou duas vezes. Então, é uma equivalência que a gente tem para essa condicional, ok? A contrapositiva. A equivalência, esse aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, como o tempo está um pouco curto, eu vou passar, depois vocês olham aí com
cuidado, né? E aí vamos falar da unidade 7, que é problemas de correlacionamento. Qual que é a ideia? A seta ficou um pouco errada aqui, mas qual que é a ideia do correlacionamento? Na verdade, é uma forma de você resolver problemas complexos, né? Quando a gente considera muito variável e a gente não consegue, digamos assim, analisar isso de uma forma que não seja simplificando para então a gente conseguir, de fato, entender o problema nos detalhes, sem perder, né, pela complexidade, pela quantidade de variável que existe. O que é uma variável, né? Uma variável, ela, na verdade, são características, né, que podem ser o quê? Podem assumir valores tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, nos problemas de correlacionamento, o mais importante é você o quê? Organizar seu pensamento, estruturar o raciocínio, né? A gente tem uma técnica que é um número de passos, né, para fazer esse correlacionamento, que é o quê? Primeiro você identificar as variáveis a serem correlacionadas, depois construir a tabela de correlacionamento, depois preencher essa tabela de correlacionamento, tá? E no fim, né, fazer a análise final da tabela de correlacionamento, né? Eu trouxe aqui um exemplo, só para ficar mais fácil vocês entenderem o que é isso, né? Então, os cursos de Márcia, né, Berenice e Priscila, são, não necessariamente nessa ordem, medicina, biologia e psicologia, né? Uma delas realizou seu curso em Belo Horizonte, outra em Florianópolis e outra em São Paulo, né? Márcia realizou seu curso em Belo Horizonte, Priscila cursou psicologia, são informações que ele está nos dando. Berenice não realizou seu curso em São Paulo e não fez medicina. Ele pergunta, assim, quais são os cursos e respectivos locais de estudo de Márcia, Berenice e Priscila são, né, pela ordem, né? Então, ou seja, se a gente lê, a gente não consegue responder é complexo demais para a gente responder se a gente não se organiza, né? Então, para isso que a gente usa as tabelas e aquela quantidade de passos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar as variáveis, né? Nesse problema, a gente viu que tinha 3 alunas, então a primeira variável aí são as alunas. 3 cursos, então, que é uma outra variável, os cursos, né? E 3 cidades, essas são as nossas variáveis, né? Depois, a gente precisa de definir a tabela. E para definir essa tabela, normalmente você vai escolher o quê? Uma coluna preferencial, né? E depois você vai fazer uma coluna para cada elemento dos outros grupos. Preencher e fazer a análise. Então, para esse exemplo, como que a gente vai fazer, né? Então, veja, voltando lá no enunciado, vocês viram que primeiro eles disseram, então, que os cursos, né? As alunas, então, são Márcia, Berenice e Priscila, certo? Então, você vai preencher aqui, ó, a coluna preferencial, Márcia, Berenice e Priscila, certo? Depois, as outras variáveis, né, que são medicina, biologia e psicologia para os cursos, né? E as Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo para as cidades, você vai preencher aqui, ó, nas colunas, ok? E aí, você vai preenchendo com as informações, com as respectivas informações. Né? Então, aqui ele fala, por exemplo, né, que Márcia realizou o curso em Belo Horizonte, né? Então, é a primeira informação que você vai preencher aqui, olha. Belo Horizonte, Márcia, você coloca um sim, tá vendo? Você vai preenchendo. Então, ela responde. Se ela realizou em Belo Horizonte, ela não realizou em Florianópolis, nem realizou em São Paulo, né? E também, se cada um realizou em um lugar, fez cursos diferentes, Berenice também não fez em Belo Horizonte, nem a Priscila fez em Belo Horizonte, né? E aí você vai continuando preenchendo de uma forma que isso vai organizando as informações e você consegue tirar as conclusões necessárias, né? Depois ela fala, né? Priscila cursou psicologia. Então, Priscila cursou psicologia, ou seja, ela cursou psicologia, ela não cursou biologia nem medicina, né? Então, se ela cursou psicologia, Berenice não cursou e nem Márcia, né? E aí, assim vai se dando toda a análise por correlacionamento, né? Eu não vou terminar de fazer, mas é bem simples aqui, assim, o segredo é de fato organizar e estruturar, né, essas informações através de tabela para que você possa preencher e conseguir concluir aí e obter as informações necessárias, né? A unidade 8 aí, que traz desafios lógicos, gente, nada mais do que desafios mesmos, né, que são apresentados aí no livro da disciplina, né, e quando a gente fala de desafios é muito importante entender, né, que desafio nada mais é do que o quê? Uma forma, né, de você resolver problema complexo, né, então para isso você tem que fazer o quê? Criar uma estratégia,
né? E quando a gente fala de desafio com competitividade, a gente adiciona ainda um oponente. Então, é muito importante você fazer o quê? Conseguir se antecipar, né? Para resolver aí esse problema, atingir um determinado objetivo para estar à frente, né? Então, alguns dos desafios que foram apresentados, enfim, foram o jogo da forca, batalha naval e jogo da velha, né? O Sudoku, que são desafios que vocês podem encontrar no livro de vocês, né? Então, até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa videoaula. Coloco-me à disposição para o que precisar, mais dúvidas, ou caso vocês queiram que eu faça outros vídeos para outros esclarecimentos, podem contar comigo, só me mandar mensagem. Tchau, tchau.